Pronto, boa tarde, dia 7 de junho, de segunda-feira, dia de aniversário de Cafu, antigo campeão do mundo pela seleção brasileira, mas também de Allen Iverson, antigo base dos Philadelphia 76ers na NBA. E é dia de falarmos também de muita coisa, temos aí muita coisa para falar no mercado. Eu ontem tinha prometido que iria explicar quais seriam as novidades do podcast e depois passou-me completamente e preparem-se que isto vai acontecer muitas vezes. Nós vamos passar a estar no YouTube. O podcast terá a sua versão normal, como estão a ouvir, mas teremos também uma versão em vídeo, com imagens, com mais informações também, que será também lançado. Portanto, quem nos quiser seguir através do YouTube também pode. Portanto, mais uma plataforma a que o Mercado Flash chega até vocês. Portanto, já está no site, já está também obviamente nas plataformas de podcast, e estará a partir de hoje no YouTube, uma colaboração ali com o nosso Hugo Filipe Martins, o nosso gestor aí das redes e dos YouTubes e desses mundos que a mim muitas vezes me fogem, mas o Hugo não vai deixar fugir. Ora bem, mas vamos então falar de mercado e vamos perder algum tempo, e quando eu digo perder é entre aspas, vamos falar aqui um bocadinho do Benfica, porque a imprensa nacional tem aqui algumas informações sobre alguns jogadores que podem sair e podem entrar. Vamos começar pelo primeiro, Taarabt. Segundo o jornal Record, o Benfica recebeu uma proposta de 4 milhões de euros pelo médio marroquino, uma proposta vinda do Médio Oriente, não se sabe qual é o clube, mas são 4 milhões de euros por Taarabt. O Benfica rejeitou essa proposta e a saída do médio está apontada apenas para os 10 milhões de euros. Falamos de um jogador que tem 32 anos, tem contrato ainda até 2023, portanto contrato longo. Tem sido, né, depois daquele ressurgimento, titular nos últimos anos e, portanto, o Benfica não quer perder Taarabt. Outro jogador, outro médio do Benfica que está aí também na mira de alguns clubes é Gabriel. Jornal A Bola avança que há clubes importantes aí no futebol europeu que estão interessados em contratar o médio do Benfica. Falamos de Brighton em Inglaterra, Fiorentina em Itália, Granada e Celta de Vigo em Espanha. Todos eles já estão a falar com o Benfica sobre a possibilidade de contarem com o médio. Fala-se de vários contornos de negócio. O Benfica quer receber pelo jogador perto de 10 milhões de euros. Não será fácil, mas há aí clubes que têm algum dinheiro. O Brighton, por exemplo, está na Premier League, portanto sabemos da capacidade financeira desses clubes. Fala-se aqui de vários moldes de negócio. O principal é um empréstimo com uma opção de compra, no valor aqui de 2, 3, 4, 5 milhões de euros, com um valor adiantado já pelo empréstimo. Portanto, é um bocadinho este o cenário que está em volta de Gabriel, um jogador que perdeu algum espaço na última temporada, depois de ter sido uma peça muito importante para Bruno Lage, especialmente. Com o Benfica as coisas, aliás com Jorge Jesus, as coisas não tiveram o mesmo grau de utilização. Depois, para fecharmos o assunto do Benfica, a imprensa sul-americana apontou o médio Jorge Carrascal, um jogador do River Plate, ao Benfica. Falamos de um médio ofensivo, um criativo, que também pode atuar pelas alas, 23 anos, um jogador que já andou aí pelo futebol europeu, não teve assim grande sucesso, mas é um jogador que se está então a falar para o Benfica. O Benfica, como sabemos, está à procura de jogadores, nomeadamente para as alas, até pela questão possível, mais que possível, aliás, saída de Pedrinho. Portanto, Jorge Carrascal aparece um bocadinho nesse sentido. É um colombiano, 23 anos, não é internacional, está no River Plate há já algum tempo. Vai cumprir cumpriu já a terceira temporada no clube argentino, tem sido uma peça bastante utilizada neste último ano, e fala-se que o Benfica poderá estar interessado neste médio de 23 anos, vamos ver, tem contrato ainda até 2024, não será com certeza um jogador assim tão barato quanto isso, e portanto vamos ver o que é que o Benfica ainda vai fazer. É uma notícia que vem da América do Sul, teve aqui algum eco através do jornal O Jogo. Saltando agora para o Sporting. João Mário, vamos então ter aí as decisões no caso de João Mário. Não precisamos de falar muito sobre isso, porque já falámos aqui várias vezes.
tudo está a apontar para que o jogador possa então ficar no Sporting. Há aqui a questão dos 8, 7 milhões, vamos ver se o Sporting consegue baixar aqui um bocadinho o valor, mas tudo aponta para que os Leões contem mesmo com com o médio internacional português, não é com este, é com o médio internacional português que no ano passado foi tão importante para a equipa de Ruben Amorim. Ainda no Sporting falamos de Vando Félix, um jovem avançado de 18 anos que se estreou na equipa do Leixões na temporada passada, e tanto o Sporting como o Braga estão de olho no jogador guineense, ainda que os Leões tenham um direito de preferência sobre o jogador do Leixões. Fala-se aqui num valor de 100 mil euros por praticamente todo o passe, portanto é uma aposta de futuro do Sporting neste jogador. É um jogador a quem aponta um brilhante futuro. Falamos de um avançado, neste momento 18 anos, um avançado centro que tem dado... tem impressionado até pela sua vertente física, muito possante. Vamos ver se o Sporting consegue este jogador. Tudo aponta para que seja para colocar o jogador rodar ou no Sub-23 ou na equipa B, mas vamos ver se o Sporting consegue ter então esse jogador nos seus quadros. Ora bem, chegou agora a altura de falarmos da novela do mercado, uma novela que já envolveu Porto, já envolveu Sporting, já envolveu Benfica, mas parece que na realidade vai terminar em França. Pra você, senhor Fernando, sua insolente. Ai, dá pra ver que você tá bem atrasada nas notícias, tarântula venenosa. Saco assim não sou. Para! Eu te avisei várias vezes. Quem é você e o que faz aqui? É exatamente isso que eu me pergunto. Quem é você e o que faz aqui? Sou o Rodrigo Gavilã, eu sou o capataz dos caracóis. Ora bem, e falamos de Beto, o avançado que impressionou na reta final da segunda metade da temporada ao serviço do Portimonense. Foi dado como muito perto do Benfica, foi dado também como muito perto do Futebol Clube do Porto, mas na realidade, ao que tudo aponta, vai jogar no Lille, o clube francês campeão em França. Não é o clube francês qualquer, é o campeão em França. Está então interessado em contratar o Beto, um avançado que marcou 11 golos na época passada em 31 jogos. Depois de ter sido associado ao Nápoles, por exemplo, Beto consegue aqui dar um salto muito interessante para um jovem. Ele tem ainda bastante pouca idade, eu até estou aqui a tentar confirmar, tem 23 anos, portanto um jogador que está ainda na flor da idade, e ao que tudo aponta, o Portimonense vai mesmo vender o jogador ao Lille. Não sabe ainda valores, mas sabemos que o Portimonense com certeza vai ter aqui um bom encaixe financeiro, com certeza ali na casa dos 5, 6 milhões de euros por este avançado. É um avançado que tem estado em grande destaque e obviamente ajuda a que clubes como o Sporting e o Futebol Clube, aliás, peço desculpa, que o Benfica e o Futebol Clube do Porto estejam interessados neste jogador. E portanto, Beto a caminho de França, mais um português para jogar no Lille. Sabemos que o Lille tem uma tremenda armada portuguesa. Muito rapidamente, aqui algumas notícias que estão também a marcar um bocadinho o futebol português. Primeiro, Pedro Nuno, um jogador um bocadinho azarado na última época, uma lesão gravíssima, arrumou em Moreira de Cónegos, no Moreirense, é reforço da Belenenses SAD. Foi oficializado hoje, nesta segunda-feira. Já se andava a falar desta possibilidade, mas agora é oficial. Até 2024, o jogador de 26 anos vai ser então reforço da Belenenses SAD, um jogador que formação de Benfica, académica também aqui. Estava bem no Moreirense, mas realmente a época passada não teve o azar, não é? Fez apenas 7 jogos na época toda, uma lesão gravíssima que o atirou para fora, uma ruptura de ligamentos. Vai tentar relançar a carreira na Belenenses SAD, assim é que é. Dizer também que a Amash do Boa Vista está praticamente fora dos atrasados. É um jogador que ganhou alguns interessados, apesar de não ter sido uma época de afirmação. Aparecem aqui clubes interessados e a Amash vai mesmo abandonar o Boa Vista. Falta apenas a confirmação. Falamos de um lateral de 21 anos, ainda com uma margem de progressão muito grande, e está muito perto de rumar à Turquia por 2,5 milhões de euros, portanto um encaixe financeiro muito interessante para o Benfica. E depois René Santos, o central do Marítimo,
já saiu, aliás, já rumou à Arábia Saudita, foi apresentado no Al Raed, 29 anos, o defesa central deixa assim o Marítimo, estava em final de contrato e, portanto, ao fim de 77 jogos, algumas exibições interessantes, mas também nunca foi um fora de série na equipa insular, apesar de ser uma peça fundamental nos últimos 2 anos. Rumo então à Arábia Saudita, deixando o Marítimo a precisar naturalmente de contratar mais um central. Para fechar, vamos lá para fora, e vamos lá para fora porque temos mais um grande negócio no futebol inglês. Falamos de Emiliano Buendia, um jogador que vai deixar o Norwich, vai rumar ao Aston Villa. O Aston Villa já confirmou o princípio de acordo com o Norwich, falta apenas oficializar a situação. Não sabem dos valores ao certo, mas estão a apontar os 38 milhões de euros, que será o recorde de contratações do Aston Villa e o recorde de vendas do Norwich. Portanto, muito interessante este negócio. Sabemos que em Inglaterra estes negócios não são assim tão chocantes. Falamos de um jogador que está no Norwich desde 2018, sempre peça fundamental. No ano passado teve a sua melhor época no futebol europeu. Ele que foi formado no Getafe, mas nunca jogou, aliás, peço desculpa, jogou sempre na Europa, e aqui é que está, apesar de ser argentino, jogou sempre na Europa, e então teve a sua melhor época, 15 golos em 41 jogos, portanto nada mal para um clube que naturalmente não é um dos maiores do futebol inglês, e andou no Championship na época passada, e ele foi um dos destaques desse mesmo Championship. Portanto, 38 milhões de euros, uma transferência recorde, tanto para o Aston Villa como para o Norwich City. Ora bem, e temos agora que falar do jogador que eu quero que volte ao futebol português. E o jogador que eu quero que volte ao futebol português só esteve cá um ano, mas chegou para encantar. Fez uma dupla de meio campo muito, muito interessante no Sporting, na altura com Matias Fernandes, e portanto eu quero que este jogador volte ao futebol português. Gostava de ver o Mazu de volta ao futebol português. Regressar para mim era aos palcos. Adorava voltar a ver o Roberto a jogar em Portugal. Roberto a tremer por todos os lados, partiu o Grial, bateu, Roberto! Ora bem, e falamos de Jaime Valdés, um chileno que esteve num Sporting diferente deste, mas que fez a tal dupla com Matias Fernandes no meio campo. Ora, se calhar não ajudou a essa dupla que o ataque do Sporting na altura tivesse Carlos Soleiro a fazer quase 40 jogos. Certamente não ajudou. Nem Florence Inamá para um gol, nem Lietzen. Não, Lietzen ajudou com certeza, mas nem Yannick Jaló. Mas ainda assim, falamos de um jogador criativo. Qual é o senão de um possível regresso de Jaime Valdés ao futebol português? É que ele tem 40 anos, fez agora 40 anos, mas a qualidade está lá. Ele joga no San António Unido, no seu país natal, o Chile. Com certeza estará perto de se retirar, imagino eu, não é? Mas esteve muito tempo no Colo-Colo, depois de deixar a Europa, na altura esteve no Parma, e portanto com 40 anos, certamente dava uma perninha, e eu vou lançar aqui um desafio ao Arouca, um clube que subiu de divisão. Um clube que era, quando estava na Primeira Liga, reconhecido por ter grandes talentos. Tem aqui uma possibilidade. Jaime Valdés certamente aceitaria regressar. Um criativo para jogar ali 60 minutos, 50 minutos. Fica o desafio aqui para o Arouca contratar Jaime Valdés. Ora bem, está então tudo visto no Mercado Flash desta segunda-feira. Ficou um bocadinho maior do que é normal. Tivemos muitos assuntos, é verdade. Eu também me estiquei um bocadinho. Voltaremos então amanhã. Volto a lembrar, estaremos a partir de hoje disponíveis também no YouTube e portanto não há muito mais a dizer. Voltaremos então amanhã com mais novidades do mercado. O meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.